Graças e paz, irmãos. Louvo a Deus por essa rica oportunidade de juntos, mais uma manhã, meditarmos na palavra do Senhor para a nossa edificação espiritual. Antes, quero dar um parabéns todo especial ao meu pai. Ele acabou de sair, estava olhando ali. Ele acabou de sair. Para mim, o melhor pai do meu mundo, tá bom? O pastor Samuel tem sido um pai presente, atencioso, um pai incentivador, encorajador. E eu louvo a Deus pela vida do meu pai, por esse privilégio que estou tendo de caminhar junto com ele e de ensinar também o que ele tem me ensinado a minha filha. Então, louvo a Deus pela vida do meu pai, tem sido meu amigo, um amigo presente. O tema da mensagem desta manhã, a igreja pode ler para mim, por favor? Deus, o Pai bondoso. Olhe, qual é o perfil do pai moderno? Qual é o perfil do pai moderno? E quais têm sido as características dos filhos? Qual tem sido a relação atualmente neste mundo contemporâneo de pai e filho? Será que os filhos estão mais atentos aos pais? Ou os pais estão mais presentes na vida dos filhos? Os filhos têm sido bons ouvintes? Eu acredito que cada irmão aqui presente tem a resposta para essas perguntas que acabei de falar, devido à sua experiência, que, aliás, nem todos têm uma experiência boa com seu pai, nem todos, porque nós vivemos num mundo caído, e tem pai que não assume o papel de pai, e isso traz dor na vida do filho, e que muitas vezes você já disse no seu coração: quando eu for pai, ou quando eu for a mãe, eu vou fazer diferente dos meus pais. Então, meus irmãos, nessa manhã eu quero meditar com a igreja, olhando o que Jesus ensina sobre Deus, o Pai bondoso. Nós vamos ler um texto que nesta manhã foi lido pela terceira vez. Mateus capítulo 7, do verso 7 ao verso 12. Convido a igreja a ler comigo. O Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 7 ao verso 12. Meu pai voltou, disse aqui algumas palavras ao Senhor que são verdadeiras e fiéis, Deus sabe. O Senhor tem sido um pai presente, um amigo. Eu louvo a Deus pela sua vida e a oportunidade de caminharmos juntos. E amo a sua vida, papai. Diz assim o texto: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe darão uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, também façam a eles, pois esta é a lei e os profetas. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Obrigado por este culto. Obrigado, Pai, por cada família aqui presente. Tua palavra continue falando ao nosso coração. Ministra, ilumina, Pai. E, Deus, que possa estar nos moldando para sermos pais e servos, discípulos, segundo o teu coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse texto está presente no Sermão da Montanha, um dos sermões de Jesus mais profundo e importante, esse sermão de Jesus.
E neste sermão, Jesus ensina sobre o reino de Deus e como seus seguidores devem viver. O Sermão do Monte é Mateus capítulo 5, ao capítulo 7. E Jesus aborda vários temas no Sermão do Monte, como a felicidade, o perdão, relacionamento com o próximo, relacionamento com Deus, confiança na providência divina, os valores do reino. Mas eu quero destacar nessa manhã o que Jesus fala sobre o seu Pai, Deus, e a relação dos filhos com Ele. Então, quando eu faço esse destaque, nesse Sermão do Monte, Jesus enfatiza o Pai Celestial para com seus filhos. E esse tema é destacado em seus ensinamentos. Por exemplo, Mateus 6, capítulo 6, o verso 8, diz assim: não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, ore assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então veja Jesus falando e ensinando sobre o Pai. Mas em Mateus capítulo 6, o verso 31, Jesus também fala e ensina sobre o Pai. Portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos. E agora, como será a vida? Aí Jesus disse, no verso 32, porque os gentios aqui procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Jesus novamente ensinando sobre o Pai que conhece as necessidades dos seus filhos. Então, nessa passagem lida, nós vamos destacar o ensinamento de Jesus. Esse ensinamento de Jesus, de Deus Pai como seus filhos, e vamos ver 3 atitudes de Deus na vida dos seus filhos. A primeira atitude já está aqui no telão. A igreja pode ler comigo? Só os pais podem ler? Deus é um pai presente na vida dos seus filhos. É isso que Jesus está ensinando no verso 7 e no verso 8. Deus é um pai presente quando os seus filhos clamam a Ele. E Jesus ensina como os filhos de Deus não precisam temer, mas confiar no Pai que está no céu. E quando a gente olha isso, quero fazer 3 observações quanto à ação de Deus como Pai em relação aos filhos. Quando eles oram, vale salientar isso. Primeiro, dá o que foi pedido. Dá o que foi pedido. O texto é claro quando ele diz, se a gente pedir, lhe será dado. Peçam e lhe será dado. Então, essa ação de Deus nós vemos no texto. Dá o que foi pedido. Em Mateus 21, capítulo 22, diz, e tudo o que pedides em oração, crendo, recebereis. Mas tem outra ação de Deus, permitir que o encontre. Se nós o buscarmos, nós vamos encontrar, nós vamos achá-lo. E encontrar aqui significa descobrir. Descobrir quem? A presença de Deus. Isso é um presente na vida dos filhos. Isaías 55, o verso 6 diz, busca o Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto Ele está o quê? Perto. Então Deus Ele é um Pai presente, é um Pai perto, para os filhos que fazem o quê? Para os filhos que buscam, para os filhos que clamam, para os filhos que orem. Mas tem outra ação, abrir a porta. E quando ele diz, batam, e a porta será o quê? Aberta. Quem vai abrir essa porta? É o próprio Pai, é Deus. E aqui isso nos ensina que Ele nos dá acesso àquilo que precisamos. E o que nós necessitamos é a presença dEle. E essas 3 ações mostram que Deus é um Pai o quê? Presente, atencioso e acessível. Deus é um Pai presente, atencioso e acessível. Ele sabe o que os seus filhos precisam. O texto está nos dizendo isso. E Ele dá, Ele se faz encontrado. E Ele abre portas para aqueles que o buscam em oração.
que confiam, que precisam e que dependem dele. Jeremias capítulo 29, o verso 12 e 13 diz: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem o quê? De todo o vosso coração. Busquem e vai encontrar. Vai encontrar o quê, pastor? É a presença de Deus, querido. Bata e vai abrir acesso à presença de Deus. Peçam e lhes será dado. Nós temos um Pai, Deus, um Pai presente, um Pai acessível, um Pai atencioso. Então Deus conhece, irmãos, vale salientar, Deus conhece as motivações do nosso coração. Deus, como Pai, conhece a motivação do coração dos seus filhos. Por isso, há coisas que Ele não dará a você. Você como pai, os pais aqui presentes, você dá tudo o que o seu filho pede? Impossível. Então vai ter coisa que Deus não vai lhe dar. Outra coisa também, não vai ajudar a encontrar. E outra coisa, Deus tem portas que Ele não vai abrir. Não vai. Deus sempre nos dará o que é bom. O que é bom. Nós precisamos confiar e não temer. Tiago 4, capítulo 4, verso 3 diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Então tem coisas que Deus não vai dar. Você vai buscar e não vai encontrar. Você vai bater e não vai se abrir. Agradeça a Deus, é livramento, irmão. Agradeça a Deus, Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. E a relação aqui nesse texto que eu percebo, a relação que Deus espera dos seus filhos, especialmente nesse texto que tem um pano de fundo de oração, é marcada por confiança, comunicação. Precisamos pedir, precisamos bater, precisamos buscar. Tudo isso é comunicação. Você chega na porta da casa de alguém e fica lá parado, alguém vai saber se você ficar parado, que você está lá? Não tem como. Você precisa bater, você precisa chamar, você precisa pedir, dizer: eu estou aqui. Mesma coisa com Deus, e isso é o que? Comunicação. Jesus, como Filho de Deus, nos ensina isso. Comunicação constante com o Pai. Jesus nos ensina isso no Evangelho. E não só essa comunicação com o Pai. Jesus, como Filho, nos ensina sobre a obediência à vontade do Pai. E o que isso nos ensina, pais? Precisamos estar atentos aos nossos filhos. Como? Conhecendo as suas necessidades, entender os seus sentimentos, manter uma comunicação aberta e guiá-los na palavra e na oração. O texto está nos ensinando isso. E quais são os problemas dos dias atuais? Pais ausentes. Pais ausentes. Especialmente na infância e na adolescência. Isso terá uma consequência grave, irmãos. Não seja um pai ausente. Não seja. Outros problemas atuais, além de pais ausentes, é a falta de comunicação. Isso é substituído por celular, entretenimento e trabalho. Celular, entretenimento e trabalho. Seu filho quer a sua atenção, mas você não tem tempo, porque
está sempre trabalhando. Seu filho quer você, mas você no momento de folga, você diz, esse momento agora é meu. Então, eu vou assistir a minha série. Não estou dizendo que a gente não deve fazer isso não. Mas veja as suas prioridades. Você vai curtir o seu filho lá. E onde vai estar o seu filho? Com quem ele vai estar? Pensa nisso. Outra coisa, os problemas dos dias atuais, dessa relação paterna, é relacionamento destruídos. Por quê? Falta de diálogo, distanciamento. E aqui, no verso 7 e 8, há uma proximidade do Deus Pai e os seus filhos. Deus conhece a necessidade dos seus filhos. O pedir, o buscar e o bater. E Ele está presente. Resultado disso, são pais que não conhecem seus filhos. E são filhos que não conhecem os seus pais. E agora, irmãos, se você não tem sido um pai presente, atencioso, comunicativo, reconheça isso diante de Deus. Ore e mude. Seu filho precisa de você. Ore e mude. Mesmo conselho para você que é mãe. Mesmo conselho. E agora, se você, filho, tem sido indiferente ao seu pai, reconheça e busque agradecer a Deus pela vida dele, honrando. É o que a Bíblia nos ensina. Como filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, precisamos ter um coração dependente do Senhor. Buscar nele a boa, perfeita e agradável vontade para a vida da nossa família. Precisamos nisso. E como isso? Na oração, Deus Pai tem o prazer de abençoar e responder os seus filhos. Deus é um Pai presente na vida dos seus filhos. Vamos ler mais uma vez? Deus é um Pai presente na vida dos seus filhos. Segundo ponto. Veja a segunda atitude que o texto nos ensina. Vamos ler? Deus é um Pai bondoso para os seus filhos. O texto está nos ensinando isso no verso 9 ao 11. Diz assim: ou quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus, ou seja, esse maus aqui significa moralmente falhos, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas. E esse bom aqui é porque Deus, Ele é bom por natureza. Aos que lhe pedirem. Observe que o texto está, Jesus enfatizando a oração, e a oração é comunicação com Deus. Oração é diálogo com Deus. Você precisa pedir, você precisa bater, você precisa buscar. E nós temos um Pai presente, e nós temos um Pai bondoso. Glória seja dada ao nome do Senhor. E sabe o que acontece aqui? Jesus, Ele revela o coração do seu Pai. Jesus aqui está revelando o coração de Deus. Deus, Ele não é egoísta. Deus não é relutante. Deus não é mesquinho. Não precisamos implorar ou nos humilhar ao nos dirigirmos a Ele. Nada disso. Deus, Ele é um Pai amoroso. Ele nos compreende, cuida e conforta e nos disciplina quando necessário. Deus é um Pai bondoso para os seus filhos. Glória a Deus por isso. Seu pai pode falhar, quem sabe falhou, mas Deus nunca falhará. Nunca falhará. É isso que Jesus está ensinando no texto, pegando um exemplo fácil de entender dessa relação familiar, para mostrar a bondade de Deus. Pão e peixe representam necessidades básicas, e um pai jamais daria uma pedra, uma cobra,
trocando aí no lugar de pão e peixe. Seria inconcebível enganar um filho assim. Uma pedra com pão, vai comer, menino. Batata com cobra. Quem vai fazer isso? Não tem ninguém. Então Jesus afirma que se um pai terreno, mesmo sendo falho, sabe dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais Deus, nosso Pai Celestial, dará o que é bom aos que o buscam com sinceridade. Dará o que é bom aos que buscam com sinceridade. Irmãos, preste atenção nisso aqui. Olhe, até o silêncio ou o ainda não de Deus são expressões da sua bondade. Está nos ensinando paciência. Se o não de Deus também é fruto do seu amor por mim e por você. Não devemos temer, devemos confiar, nós temos um Pai no céu. Às vezes, sabe o que acontece? Nós oramos cobras sem perceber. Nós oramos pedindo pedras sem perceber. Nós oramos pedindo escorpiões sem perceber. E Deus, em sua bondade, não nos concede o que pedimos. Mesmo que insistimos. Você insiste, e a porta não abre. Você bate e a porta não abre. Você busca e não encontra. Você pede nada. Agradeça a Deus em nome de Jesus. Você tem um Pai no céu que não vai lhe desamparar. Tiago capítulo 1, verso 17 e 18. Gostaria que a igreja lesse comigo. Tiago capítulo 1, o verso 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação por sua vontade. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Irmãos, Deus é bom. Deus é bom. E há uma crise moderna de orfandade, de pais vivos. Pais reduzem ao seu papel de serem apenas provedores materiais. E os filhos são tratados como, me perdoe, mas animais de estimação ou robôs. Essa é uma crise moderna de pais vivos, mas ausentes, a orfandade dentro do lar. E o que o seu filho realmente precisa? Precisa da sua companhia. O que o seu filho precisa? Seu filho precisa do seu cheiro. Seu filho precisa do seu cheiro. O que significa? É presença física. Ande com ele, abrace ele, diga que o ama. Ensine, esteja com ele. É sacrifício, mas seu filho precisa do seu cheiro. Seu filho precisa da sua direção. Se você não der a direção, o mundo está lá para dar a direção. E sobretudo, seu filho precisa do seu exemplo. Seu filho precisa do seu exemplo. Provérbios 22:6 diz: ensine a criança no caminho que ela deve andar, e mesmo quando for velho, não quer se desviará. Sabe o que significa ele ensinar? Não é menino, olha, está na hora de comer, menino, vai tomar banho, menino, vem-se embora. Não, esse ensinar significa treinar, esse ensinar significa dedicar, preparar o seu filho. E que caminho é esse? Caminho de sabedoria, virtude. Vivemos num mundo que está precisando de caráter. E você tem que ser exemplo de caráter. Eu preciso ser exemplo de caráter para minha filha. Dentro do nosso lar. Seja um pai bom para o seu filho. E você, filho, honre o seu pai. Com Deus no centro, o relacionamento familiar é diferente. Pensamos, Efésios capítulo 6, o verso 1 e 4 diz: filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa,
para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos, mas criem-nos na disciplina e na demonstração do Senhor. É a palavra do Senhor, para mim e para você. Vamos ler o segundo ponto. Deus é o quê? Deus é um pai bondoso para os seus filhos. E precisamos da graça dele e do entendimento para sermos esse pai para os nossos filhos. E concluindo, irmãos, o terceiro ponto. A igreja pode ler comigo? Deus é um pai exemplar. Deus é um pai exemplar. Mateus capítulo 12, depois de Jesus falar do verso 7 e o verso 8, dessa comunicação entre pai e filho, do Deus Pai presente, acessível, atencioso às necessidades do filho em oração, depois dele reforçar o que disse, dizendo, ó, sendo vocês maus, vocês dão coisas boas aos seus filhos, o Pai Celestial que está no céu, que sabe a necessidade de vocês, também não dará coisas boas a vocês? E ele diz, no verso 12, o texto ele diz, portanto, concluindo essa parte do sermão, Jesus disse, portanto, tudo o que vocês querem que os outros lhe façam, façam também a eles, porque esta é a lei e o profeta. Irmãos, se como filhos de Deus, cremos que Ele nos dá o melhor, devemos também oferecer o melhor aos nossos filhos. É isso que o verso 12 está nos ensinando. Se Deus nos dá o melhor, se Deus é atencioso, se Deus cuida, se Deus está presente, seja você também assim, com seus filhos, com o próximo. Deus é exemplo supremo de amor, misericórdia e paciência. Como ser um bom filho segundo a Bíblia? Como ser um bom filho segundo a Bíblia? Acredito que esse deve ser o desejo de todos nós, o meu e o seu, segundo a palavra do Senhor. E sabe o que ela nos ensina? Primeiro, honre os seus pais. Coloque os seus pais num lugar de honra. Segundo, obedeça-os. Terceiro, respeite e ame. Quarto, aceite suas disciplinas e ensinamentos. Quinto, seja uma fonte de alegria no seu lar. Provérbios fala sobre isso. E sexto, seja um presente de Deus na vida deles. Dessa maneira, você será um bom filho para o seu pai, para os seus pais. E agora, como ser um bom pai segundo a Bíblia? Como ser um bom pai? Cuide das necessidades físicas e emocionais dos seus filhos. Cuide das necessidades. Eles precisam de você. Seus filhos precisam de você. Instrua-os na palavra do Senhor. Chame ele, coloque no canto e leia a Bíblia com ele, explicando aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Discipline com amor também o seu filho. Precisa. Não provoque a ira do seu filho. Não haja com implicância. Não haja. Ore por eles. Dedique tempo a eles. Não negligencie a família. Pega ele no sábado à tarde e sai por aí. Vai ali, vai correr, vai dar uma volta, você e seu filho. Isso é muito bom. Seja um discípulo de Cristo. Seu filho precisa que você seja um discípulo de Jesus. Confie em Deus, reconhecendo que Ele sabe o que é melhor para a sua vida e sua família.
Se você não tem sido um bom pai, ore pedindo sabedoria para mudar. Não seja omisso com os erros dos seus filhos, como Eli e Samuel, que sofreu pelas escolhas dos seus filhos. Se você ama seu filho, seu maior desafio é levá-lo a conhecer Jesus. Ande com ele em direção a Jesus. Deus é um Pai presente e acessível, pronto para nos ouvir. Deus é um Pai bondoso, que cuida e provê o melhor para os seus filhos. Portanto, oremos com perseverança e fé, igreja. Pais, confiando no cuidado de Deus, descansemos na sua provisão. Você não é um super-herói não, tá bom? Você não é um Superman não, nem um homem de ferro. Precisamos descansar no Senhor, sabendo que é Ele que vai prover o melhor, segundo a sua vontade para você e seus filhos. Seja um pai presente e amoroso para os seus filhos. Seja um filho grato e respeitoso para o seu pai. Que Deus nos ajude a refletir o seu amor na nossa relação paterna e em nossa família. E se você não teve uma experiência boa com seu pai, um pecador, deixou de lado as obrigações que Deus deu, hoje você está aqui conhecendo de um pai presente que nunca te abandonou, de um pai bondoso que tem te sustentado até hoje, que tem te livrado de pedidos inconsequentes que você tem feito, e um pai exemplar. Faça a diferença. Deus nos abençoe.